dia a todos. Hoje é dia 16 de maio de 2012 e vamos iniciar mais uma reunião. Hoje com a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, número 159, A Posse do Reino, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Nós temos a seguinte anotação: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Antes de continuar com a leitura, eu gostaria de fazer alguns avisos, 4, mas para ser mais preciso. O primeiro dele diz respeito ao uso da água magnetizada. Apesar de que aparentemente pode ser muito repetitivo, tem pessoas que preferem não beber a água que trazem para magnetizar. Com isso, provocam a si mesmas um grande prejuízo, porque a terapia magnética, ela não é apenas o passe, ela tem todo um conjunto de comportamento que começa desde a observação das mensagens, das leituras, dos comentários, depois tem da própria prece, a meditação, aquele chamado passe coletivo. Na entrevista, muitas vezes, nós desabafamos ou recebemos algumas opiniões que nos fazem refletir. Depois tem o passe propriamente dito e, por fim, tem a água magnetizada. E a água magnetizada, assim como o passe e a água magnetizada são os dois grandes elementos de transporte dos fluidos, das energias. Se nós não tivermos consciência disso, vamos ficar perdendo e depois não temos simplesmente do que reclamar. Como eu já disse várias vezes, é como a gente ir ao médico, o médico passar um remédio e a gente preferir não tomar. E depois não podemos dizer que o médico é bom ou não é. Algumas pessoas, durante o passe, são recomendadas fazer respiração diafragmática. Se alguém tiver dúvida do que seja isso, tanto pode perguntar na entrevista, como pode perguntar durante o passe, como pode perguntar também depois do passe. E a respiração diafragmática, ela também ajuda quando, por exemplo, nós estamos perdendo, sentindo que estamos perdendo muita energia, muitos fluidos, em qualquer lugar que nós estejamos, ou quando a gente está querendo se reabsorver das chamadas energias da própria natureza. A respiração diafragmática é fundamental para isso. Depois, tem também a necessidade de que cada um pratique dentro da sua própria ótica, mas de forma regular e em horários bem definidos, o Evangelho. Leia o Evangelho, comente o Evangelho, sempre lembrando que o Evangelho é um momento de encontro com energias, campos, planos superiores de alta vibração, e não necessariamente o momento da gente ficar querendo fazer ajustes de contas dentro de casa. E o último aviso eu queria dar para os trabalhadores do Leão. Quando ainda não havia esse prédio, nós trabalhadores nos reuníamos lá em cima numa sala apropriada. E os trabalhadores, nós nos reuníamos numa sala, fazíamos uma leitura de uma mensagem e comentávamos entre os trabalhadores, enquanto que o público ficava lá fora aguardando que isso ficasse, que essa parte fosse concluída para só então começar os trabalhos. A partir de um dado momento, até mesmo por reclamação dos próprios frequentadores, nós passamos a colocar aos frequentadores também a oportunidade de participar desse comentário doutrinário. O que hoje é praticamente a nossa regra, a nossa norma. Nós temos o comentário evangélico doutrinário aqui no início, que é uma forma de preparação não só dos trabalhadores, mas de todos nós. Mas o problema que nós particularmente estamos vendo é que nós, os trabalhadores, estamos nos descuidando disso.
Enquanto trabalhadores, parece que nós não precisamos entrar na mesma sintonia, e este é um equívoco lamentável. Como na semana passada eu falei isso, chamei nominalmente alguns trabalhadores para se aquietarem desde o início, e como hoje alguns trabalhadores insistem em ficar tratando de outras coisas, então eu estou falando agora de forma pública. Eu gostaria que os trabalhadores do Leão, desde a hora em que começa a leitura e o comentário da página, igual todas as pessoas ficassem quietas, participando já desse momento, que é um momento de reunião para todos. Muitas vezes as pessoas chamam isso de bronca. Isso não é bronca, mas isso é uma reflexão que a gente não pode perder. Ou a gente tem essa consciência, ou então depois fica difícil. Como é que para o frequentador ele se obriga a ter que ficar atento às coisas, mas nós trabalhadores não. Então, por favor, os trabalhadores do Leão, todos, quando começar a leitura do Evangelho, ou seja, quando começa a reunião propriamente dita, sejamos iguais a todos e nos aquietemos. Qualquer problema poderá ter sido resolvido ou 15 minutos antes ou 15 minutos depois. Nada irá alterar a continuidade dos nossos trabalhos. Mas se nós não conseguirmos entrar no mesmo diapasão que todo mundo, isso certamente irá influenciar negativamente na própria condição dos trabalhos. Então, voltando agora para a nossa leitura, a mensagem 159 do livro Pão Nosso, a Posse do Reino, Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o comentário do Espírito Emmanuel é o seguinte: o Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda a prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores que se multiplicam, e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopo, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho, o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. A mensagem nos remete a várias reflexões, e as melhores delas dizem respeito de nós para conosco. Afinal, nenhuma mensagem é tão boa se ela primeiro não nos tocar. Normalmente, quando lemos alguma frase, algum pensamento, algum livro que seja bom e que nos toque, nós fazemos questão de passá-lo adiante. E só passamos adiante porque ele nos tocou. E não poderia ser diferente. Muitas vezes nós nos desgastamos muito querendo aprender o que deve ser ensinado aos outros, e com isso nos esquecemos do que deveríamos assimilar para nós mesmos. Quantas vezes a vida é difícil? É difícil porque tem ônibus, e é difícil porque também não tem ônibus. Se tem ônibus, a gente entra no aperto; se não tem ônibus, a gente se aperta porque tem que pedir carona. Estou falando isso bem a propósito, porque muitas vezes quando a gente pega exemplos muito distantes, parece que não nos toca.
Nós que não tomamos ônibus, também sentimos o aperto porque aumenta o fluxo de veículos. As pessoas faltam ao trabalho, o comércio reclama porque diminui a produção, nós reclamamos porque somos mal atendidos, e aí caímos na teia de reclamações uns com os outros e praticamente ninguém para refletir no que está acontecendo. Certo dia um homem entrou numa casa que estava com a porta encostada e levou aparelhos da casa. Quando o homem da casa chegou e procurou o aparelho, a mulher disse: eu não sei. Ele disse: mas a porta estava aberta. Por certo estava, então alguém entrou e levou. Ele disse: por que você deixou aberta? E ela disse: por que quando você saiu não fechou? Mas era você que estava em casa que teria a obrigação de fechar a casa. Mas era você que abriu a porta que deveria ter fechado. E os dois, depois de pouco tempo, estavam praticamente sem se falar e quase se esbofeteando. Quando de repente o filho deles, assistindo tudo aquilo, olha para o pai e para a mãe e diz assim: mas vocês estão brigando um com o outro e nem foram vocês o ladrão. Por que vocês não se preocupam em que foi um ladrão que levou e da próxima vez fechar? Porque eu acredito que nenhum dos dois deixou a porta aberta de propósito. E a criança então ali dava uma reflexão de que muitas vezes nós estamos muito preocupados com quem errou e não nos preocupamos necessariamente com o acerto que precisamos fazer. O convite do Ato dos Apóstolos é de que, como discípulos, nós nos predisponhamos ao que vier e não apenas ao que queremos. Quando Jesus nos dá o Pai Nosso e Ele pede que nós roguemos a Deus seja feita a vossa vontade, é porque assim Ele quer que seja, é porque assim é melhor que seja. Ontem no nosso estudo uma amiga nos trouxe um caso bem interessante. Uma senhora muito doente, duas senhoras muito doentes, todas duas desenganadas, com pouquíssima possibilidade de vida há mais de uma semana, foram visitadas as duas por uma outra católica, e essa outra senhora católica levou para cada uma delas um texto que tinha sido bento pelo Papa quando ele esteve aqui em Natal. E disse para as duas: coloque os textos da mão com muita fé, que vocês ficarão curadas. E quando ela entregou o texto, ela entregou e ficou segurando na mão, porque as duas não tinham mais força para segurar o texto. E uma semana depois, o médico diz: vocês acreditam em milagres? As duas estão boas, as duas receberam algo. E a companheira no estudo então perguntou: como é que isso é possível? E ainda colocou algo intrigante: por que lá no Leão a gente gasta tanto tempo para curar alguém e de repente uma pessoa com um terço curou? E aí lembramos várias circunstâncias. Dentre essas várias circunstâncias, tem algumas que são muito peculiares a cada um de nós. Tem pessoas que têm o poder de cura imediata, tem pessoas que não. Tem pessoas que precisam passar por um longo tratamento até para poder valorizar o tratamento em si, não o tratamento pelo tratamento, mas o que ele faz na vida da gente. Outras pessoas recebem dessa maneira porque alguém lhe doou uma energia muito vigorosa. Em O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec estuda o fenômeno da cura, da mediunidade curadora, ele aborda essa questão e ele pergunta aos espíritos se é possível alguém ser curado apenas com um toque. A resposta dos espíritos é positiva, desde que você esteja totalmente envolvido no desejo de fazer o bem e movido por um ardente desejo, ou seja, uma vontade forte nessa direção. Quem sabe qual era o desejo daquela mulher? Quem sabe que tipo de energia ela passou na hora que entregou e segurou o texto na mão das mulheres? Quem sabe qual era a estrutura emocional daquelas senhoras que estavam recebendo aquilo? Isso é muito rico, porque fica mostrando que Deus não é preconceituoso. Ele não traz cura só para centro espírita. Ele leva a cura onde quer que nós estejamos. Agora, onde estejamos, é preciso que estejamos de verdade. Mas o mais interessante nisso tudo, e que bate exatamente com esse contexto, é que num dado momento a senhora falou assim para as duas senhoras que estavam doentes: Deus, peça a Ele dessa maneira, Deus, se for para ela ficar boa, que fique. Se for para ela morrer, que morra. Mas que morra tranquila. É um pedido que raramente a gente faz. A gente chega perto de alguém que está moribundo, a gente dizer: se for para desencarnar, que desencarne, e que Deus tome conta. Mas não tome conta no sentido de que eu mesmo não sei mais o que fazer. Não, Ele vai tomar conta porque será feita a vontade dEle.
Talvez neste momento nós estejamos pronunciando o mais profundo Pai Nosso, independente de nossas crenças, de nossas religiões ou do que quer que seja, porque o bem e o bom de Deus está absolutamente em todos os lugares e Ele precisa estar sobretudo dentro de cada um de nós. Não importa eu me dizer espírita e não estar com este sentimento dentro de mim, como não importará eu dizer que sou de qualquer outra religião ou filosofia. O que importa é eu ficar bom. Certa vez uma pessoa chegou para Chico Xavier, Chico ainda no começo da sua mediunidade, que era uma mediunidade meio confusa, porque ele via, ouvia, escrevia, falava e curava. Ele fazia tudo. E uma pessoa chegou para Chico e disse assim: Chico, eu estou com um problema no olho, estou quase cego, você poderia fazer o quê? Ele disse: eu vou te dar um passe em nome de Deus. E deu o passe no homem e ele foi embora. Uma semana depois o homem voltou: e aí, meu filho? Ele disse: está do mesmo jeito, se é que não piorou. O que é que o senhor vai fazer? Porque eu estou ficando cego. Ele disse: vou lhe aplicar outro passe. E Chico Xavier aplica um segundo passe no mesmo homem, e o homem vai embora. E daí uma semana o homem volta, e volta chorando. Ele disse: o que foi, meu filho? Você ficou bom? Ele disse: não, eu perdi foi a visão toda agora, e você não fez nada por mim. Você não vai me curar mesmo? E Chico diz assim: eu vou pedir a Deus que cure, porque parece que eu não consigo. Então que Deus lhe cure. Vá com a minha bênção, e que Deus lhe cure. E o homem desapareceu e saiu dali meio aborrecido, porque ele confiou em Chico Xavier que ia ficar curado. E foi embora. 2 meses depois o homem entra no centro e olha para Chico e diz: e aí, Chico, está me conhecendo? Ele disse: claro, meu filho. E você, como está bonzinho dos meus olhos? Ele disse: olha que bom, então quer dizer que naquele último dia, aquele passe nada. Eu saí daqui, encontrei um rezador, e o rezador disse que ia fazer uma reza e que eu gotejasse umas gotas de uma planta que tinha lá, que eu não me lembro o nome, e gotejei no meu olho e fiquei bonzinho. O olho que já estava cego, agora eu estou vendo é tudo. O seu passe não vale de nada. O que é que o senhor tem para me dizer? Ele disse: eu não tenho para lhe dizer, meu filho, eu tenho para lhe perguntar onde é que estão essas gotinhas que eu estou precisando também. Porque a cura ela está em todo lugar. Muitas vezes a gente tem um grande poder, mas o nosso poder direto naquela situação não funciona. Muitas vezes é um outro poder que vai funcionar. A exemplo deste homem que estava tentando uma cura com Chico Xavier, ele simplesmente não cruzou os braços, ele foi buscar o que ele queria. Quando nós falamos aqui no início sobre a água magnetizada, essa é uma questão. Não deveria a gente ficar lembrando que é preciso tomar água magnetizada. Quem está buscando a cura tem que saber que deve e tem que fazê-lo com alegria. Mas tem muita gente que toma água e diz: droga, eu tenho que tomar essa coisa todo dia, e toma com raiva, e aí destrói todo o fluido que ali está, não adianta de nada. É um processo de consciência. A grande luta que nós temos é para nós sermos de fato o que somos e o que viemos ser. E nós precisamos ter muito equilíbrio em nós, para, como diz o título da mensagem, trazermos em nós a posse do reino. Porque o reino não vem com aparências exteriores. O reino vem no mundo interior. E o nosso mundo interior é que determina. Todas as vezes que a gente diz: me cure, a cura está longe. Todas as vezes que nós dizemos: vou me curar, a cura está bem perto. Então é um mecanismo de dublação. Nós podemos ajudar a todos e nos ajudarmos mutuamente. Mas é indispensável que cada um se ajude a si mesmo o tempo inteiro na vida. Procuremos agora nos mantermos bem relaxados, meditando em tudo aquilo que possa traduzir o grande reino dentro do nosso mundo interior. Procuremos viver um instante de profundo agradecimento. Agradecimento a Deus por todas as coisas que nos envolvem, nos acontecem. Quantas pessoas estão agora sofrendo muito mais do que nós e mesmo assim fazendo uma prece de gratidão. Quantas pessoas, ao contrário, têm tudo e nem ao menos se dão conta de dizer: obrigado, Senhor, porque eu acordei mais uma vez. E todos nós, queiramos ou não, por termos dormido uma noite e acordado hoje, podemos dizer, como dizem alguns pensadores e inclusive espíritos: atravessamos o vale da morte durante uma noite inteira e Deus nos permitirmos despertarmos para mais este grandioso dia de nossas vidas. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e estão distantes? Quantas pessoas gostariam de estar encarnadas e estão desencarnadas?
Quantas pessoas gostariam de estar exatamente ao lado de quem está, e outras gostariam agora de estar em outro lugar, mas nem estamos lá, ao contrário, estamos aqui, e é aqui que nós devemos construir a nossa harmonia. Procuremos, portanto, abraçar a toda a vida, a todas as pessoas, com alegria e gratidão a Deus, porque ninguém atravessa o nosso caminho que não tenha a missão de nos ajudar e nos fazer refletir. Não somos daqueles que incensam a dor como a deusa, mas devemos ser aqueles que através da dor aprendemos o caminho da felicidade. Podemos aprender esse caminho pelo amor, pela valorização dos momentos positivos, dos momentos felizes. Poderemos ser mais íntegros quando pensamos positivamente em cada faceta que traz grandes lições e aprendizados naturais, magnânimos. Não nos percamos gastando energias com pequenas intrigas e querelas, porque o amor que aquela pessoa te dedica é tamanho que merece muito mais consideração do que qualquer tristeza. O amor com que Deus te permitiu que estivesses aqui hoje e na vida e no corpo é muito maior do que qualquer força de alguma doença, de algum mal-estar. A bênção que Deus nos dá de vivermos apesar das nossas limitações e podermos desfrutar de tantas bênçãos em nós, dentro de nós e ao redor de nós é tão grande que só deveríamos todos os dias fazer uma prece de puro agradecimento e de gratidão profunda a Deus. Neste momento em que podemos pensar mais tranquilamente sobre o Senhor, muito obrigado por tudo, os nossos amigos magnetizadores nesse instante começam a fazer doações mais objetivas de fluidos e energias para todos nós. E a cada um compete agora buscar, receber, fazer em si um campo de atração para essas bênçãos. Busquemos essas energias, seja através da inspiração profunda, retendo as bênçãos lá embaixo, na base inferior do pulmão, e liberemos tudo como forma de gratidão. Inspiremos e respiremos com tranquilidade e profundidade. Mas também podemos receber estas bênçãos emitindo para o alto uma oração profunda, ainda que silenciosa, mas que grita toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento pelo que nos acontece. Podemos receber essas bênçãos apenas nos colocando de mente e corações abertos, para que o bem adentre o nosso mundo psíquico, o nosso mundo físico e o nosso mundo emocional, ajudando-nos a vencer as nossas limitações morais e espirituais. Nós podemos receber as bênçãos de Deus, permitindo que moléculas novas, harmônicas e refazentes substituam aquelas que se encontram em desarmonia no nosso corpo nesse instante. Nós podemos sim receber todas as bênçãos de Deus, da mesma maneira reclamando, ou de uma maneira muito mais distinta agradecendo. E sendo assim, agradeçamos a Deus por tudo. Agradeçamos falando do fundo do coração: obrigado Pai, obrigado vida, obrigado natureza, obrigado amigos espirituais, obrigado santos e anjos protetores. Muito obrigado pela companhia, pela força. Muito obrigado pelas bênçãos que muitas vezes não nos damos conta. Muito obrigado, meu Deus, porque eu estou vivo, porque eu estou encarnado. Muito obrigado pelos seres que eu amo, que já partiram, que também continuam vivos. E muitos deles aqui conosco agora também recebem o nosso abraço, dando-nos o seu abraço. Quantos parentes, quantos amigos, quantos seres muito ligados à nossa alma neste instante, estão aqui como que genuflexos, recebendo essa transfusão enorme de energias que refazem, salutares, de energias que harmonizam e equilibram. Obrigado, Deus, por tudo isso. Obrigado porque existo. Obrigado porque Tu existes e obrigado porque estás em nós. Obrigado porque Te buscamos para também estarmos em Ti. Muito obrigado, Deus, pela família que eu tenho e pela família que já não está comigo. Muito obrigado, Deus, pelos amigos que me suportam e pelos amigos que me ensinam a suportá-los. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que não me compreendem
me convidando a me fazer compreendido para saber o valor que é ser bom amigo em todos os momentos. Muito obrigado, Deus, porque aqui estamos nesta manhã, recebendo todas estas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso sacrifício é mínimo em relação a tantas bênçãos que abundam em redor e no nosso mundo íntimo. Muito obrigado, Pai amado, por teres enviado Jesus nos trazendo a lucidez do Evangelho. E para nós, os espíritas, muito obrigado por Allan Kardec ter vindo trazer tanta luz para o nosso entendimento e compreensão. Muito obrigado cada um de nós, a cada um de nós, por existirmos, por fazermos companhia uns aos outros, por muitas vezes nem percebermos ou conhecermos quem está ao nosso lado, mas nem por isso deixamos de permutar essas bênçãos divinas. Muito obrigado, enfim, Senhor, por esta emoção, por este momento, em que podemos presenciar trocas profundas de vibrações íntimas, em que espíritos do mundo maior nos abraçam, nos envolvem, nos saturam de bons fluidos, fortalecendo e purificando os fluidos dos nossos amigos magnetizadores, fazendo com que tudo isso nos auxilie, nos equilibre, nos harmonize e nos torne melhores. Os nossos magnetizadores vão se retirar agora para a magnetização das águas, e em total respeito e gratidão a Deus, continuaremos aqui no salão em oração e silêncio, dizendo do fundo da alma, de todas as formas pessoais, particulares, profundas, com que queremos que Deus faça a sua vontade, e dizermos na mesma profundidade do tamanho do nosso agradecimento a Ele. Deus seja sempre louvado, e que tenhamos sempre muita gratidão em nossa alma por tudo, que assim seja.